E começamos mais um Assim Faz Podcast com ele, Alexander Azevedo, coach empresarial. Está aqui nos dando a honra da sua presença e muita dica vai rolar para você. Então, fique atento, o programa de hoje vai estar muito rico. Alexander, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado pela oportunidade de estar conversando com os empresários da região. Obrigado por aceitar o nosso convite aqui. Alexander, vamos começar contando quem é o Alexander Azevedo, para o pessoal se situar. Você disse que já está aqui na região de Curitiba desde 2004, né? Exatamente. Cheguei em 2004. Antes disso, né, eu me formei em Engenharia de Produção Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Trabalhei em Criciúma, né, empresas de diversos tamanhos, e vim para Curitiba em 2004. Uma história muito legal, Curitiba é uma cidade maravilhosa, né, para mim e para minha família tem sido. Então, a gente tem sido muito feliz aqui. E desde 2004 para cá, a gente teve muitas experiências, né? Eu fiz MBA em Gestão Empresarial pela FGV e trabalhei em diversos tipos de empresas, desde empresas pequenas até multinacionais. Por exemplo, fiquei 12 anos na Renault-Nissan, né? Isso foi uma experiência muito importante, muito rica, para trabalhar com empresas tanto do Brasil, empresas da América Latina, empresas da América do Norte, empresas da Europa, empresas da Ásia, e perceber que os negócios do mundo, as pessoas do mundo, são muito parecidas. Então, essa experiência foi muito rica para o que depois eu vim fazer na Action Coach. Muito bem. Antes da gente continuar, para o pessoal ainda referenciar mais você, redes sociais, aonde que o pessoal te acha? No LinkedIn, Alexander Azevedo. No Instagram, Alexander Dias de Azevedo. No Facebook, Alexander Dias de Azevedo. Está em todo lugar. Não pode deixar de ser, né? E por telefone também, WhatsApp e por aí vai. Como é que é essa relação com as redes sociais aí? Você acha que esse é um ponto fraco do empresário médio aí? Você sente essa dificuldade dele ou não? Tudo vai do tipo de negócio, né? A pessoa que está no comércio, ela já percebe imediatamente o apoio das redes sociais. E o celular é fantástico por causa disso, porque um pequeno empresário que tem uma loja de roupa, por exemplo, ele mesmo pode fazer um Instagram com um celular médio. Então, o pequeno empresário, ele já percebeu essa interação e ele usa bastante a rede social para gerar conteúdo, né? Os empresários que às vezes não têm a conexão, não estão tão a par com a tecnologia, é que a gente precisa realmente convencer o empresário não só sobre a rede social, mas sobre a importância de fazer publicidade, de falar para o mundo o que você faz, né? Para que outros tenham oportunidade de se interessar por você. Às vezes a pessoa tem até vergonha de falar o que vende. Caramba! Né? E aí como é que vai fazer para vender mais? Né? Porque muitas pessoas vendem mais, e isso é fantástico, porque um cliente fala para o outro que ele é bom e aí ele vai conseguindo mais clientes. É o que a gente chama de crescimento orgânico, através de referências, né? Isso é muito legal e isso demonstra para aquela pessoa que ela está fazendo um bom trabalho, né? Acontece que isso, às vezes, é numa quantidade de que não é suficiente para fazer o negócio crescer como é que ela gostaria. Então, se ele quiser realmente impulsionar mais do que o tráfego normal, ele precisa investir em publicidade, fazer marketing, né? Treinar em vendas para o crescimento ser mais acelerado. Bacana. Então, vamos voltar no tempo. Então, você fez aquelas... se capacitou para isso. E onde o coaching te pegou? Esse modelo de consultoria de negócio te pegou? Onde que você achou que isso faz sentido para a tua vida? Muito legal essa pergunta. Em 2018, né, eu saio da Renault-Nissan e busco empreender. E quando eu vejo a Action Coach, o que é o coaching empresarial? Ajudar empresários, ajudar pessoas a se desenvolverem e, ao longo do tempo, para lucrarem mais e terem mais desenvolvimento, eu olho aquilo, começo a estudar e penso, eu já faço isso há mais de 10 anos, só não tinha esse nome, né? Por quê? Porque eu sempre tive nas funções de liderança que eu exerci, sempre foi uma coisa de desenvolvimento da equipe, né? Você só vai funcionar bem se você tiver uma equipe que funcione bem, que te ajude. E o coaching é isso.
você ajudar as pessoas a se desenvolverem. Então, para mim, foi muito natural, quando eu vi qual é a solução, eu falei, cara, isso aqui é o que eu quero fazer, faz sentido ter um negócio desse. Quando que o empresário percebe que precisa de ajuda? Já é tarde demais, geralmente, ou quando você pega a empresa naquele sentido, tem que apagar vários incêndios para daí começar a ajudar de fato? Tem diversos momentos, né? Tem empresários em que eu converso em que ele está montando a empresa. É muito legal. Que já tem uma visão de que precisa de alguém de fora para eu conseguir me organizar. Ele já sabe que tem muita coisa que ele não sabe e que ele precisaria saber, né? Então, ele já quer a conversa, ele já quer o apoio desde o início. E tem empresários, como você falou, de que tem uma trajetória de sucesso, em que o perfil dele, tudo que ele fez, levou ele a um certo patamar de resultado, né? Mas ele quer mais. E aí, como é que ele vai adiante? Né? Como é que ele dá o próximo passo? E aí, a gente também pode entrar para ajudar ele nesse sentido. Então, realmente, quando a pessoa quer crescer e ela vê de que tem coisas que ela quer fazer, mas ela ainda não domina, é o momento correto da gente conversar. Porque a gente vai trazer novas ideias, estratégias e vai acompanhar esse empresário para que efetivamente ele implemente, né? Perfeito. As pessoas têm um certo preconceito, né? E o preconceito é formado por, muitas vezes, profissionais que não atendem de uma forma bacana o seu cliente e dizem ser aquilo que se banalizou, né? Explica para nós a origem do coaching. Você estava falando no pré-entrevista, mas explica para nós a origem disso e o que um trabalho sério mesmo pode fazer para o bem da empresa. Ótimo, ótimo. A gente ouve falar, o coach, né, ele é o significado em português da palavra coach, é treinador. E o treinador a gente está muito acostumado a ver no âmbito esportivo, né? As Olimpíadas terminaram há pouco e todo mundo tinha o seu treinador. No futebol você tem o técnico, né? No atletismo você tem um treinador, na ginástica, todos os esportes a pessoa tem um treinador. E a gente está falando de atletas olímpicos, ou seja, altíssimo nível. Altíssimo nível. E eles precisam de alguém para manter eles focados em evoluir e aumentar, melhorar os seus resultados. Por que o empresário não faria o mesmo? Ter uma pessoa que lhe ajudasse a ter mais resultados, mais crescimento, né? Então, o Brad Sugars, que é o fundador da Action Coach, há 28 anos atrás, ele percebeu isso, porque ele tinha diversas empresas, todas lucrativas, e muitas pessoas vinham perguntar para ele, como é que você faz isso? Como é que você consegue ter várias empresas e não se matar trabalhando nelas, né? E aí ele fez a metodologia da Action Coach, que a gente está evoluindo, inovando e está sempre aperfeiçoando ao longo de 28 anos, em que a gente aplica em todos os negócios no mundo. São mais de 80 países no mundo, mais de 1.000 coaches com essa metodologia, para justamente ajudar o empresário a se desenvolver, a cuidar em cada área importante do seu negócio, para que a gente possa fazer ele se desenvolver. Como você falou, como tudo, né, como todas as profissões, nós temos aqueles que desempenham bem a função e aqueles que não desempenham, né? A gente pode ver isso. Em que ponto que você vê que se perdeu um pouco a palavra coaching? O excesso de profissionais pouco capacitados para isso? A facilidade, quando você não tem nenhuma barreira de entrada, né? Ou seja, uma pessoa não precisa de formação nenhuma para dizer que é coach. Não é como um engenheiro que você fala, tá, então me dá o teu CREA, né? Então, e mesmo assim, não quer dizer que todos os engenheiros com CREA sejam excelentes, né? Não quer dizer que todos os advogados com OAB sejam excelentes. Mas é, uma certa forma, um controle de qualidade. Já é uma barreira de entrada, né? Então, isso não existe no coaching. Então, você acaba tendo muitas pessoas que não sabem utilizar a ferramenta, uma ferramenta que é poderosa, que ajuda, mas não sabem utilizar, ou que acham que é muito fácil fazer e que não precisa estudar, né? Que acho que vai só porque, né, teve um conhecimento ali limitado, acho que já pode aplicar em tudo.
E aí acaba não tendo os resultados esperados, né? Quando você tem muito disso acontecendo, acaba denegrindo a imagem, né? Mas nós estamos aqui para mostrar o outro lado da moeda, né? Assim como você tem as pessoas que não estão desempenhando o que poderiam desempenhar, você tem aqueles que estão há 28 anos no mercado, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né, com uma metodologia já que mostra resultados e que é o outro lado da moeda disso que você está falando, né? Legal, vamos pegar aqui então, na prática. O que você mais encontra de problema nas empresas quando você pega uma empresa que já tem algum tempo de mercado, aquele cara está sofrendo? Qual que é o maior calcanhar daquilo deles? É assim, calcanhar de Aquiles, produção? Ó, calcanhar de Aquiles, senão depois já vem... Qual que é o maior problema do empresário? É finanças? É marketing? É uma gestão de forma total do seu negócio? Aquele cara que tem uma microempresa ou tem uma empresa, muitos anos ali na mesma coisa e o cara tem um problema. O que você mais sente desse cara de dificuldade? Basicamente são 3 questões que a gente vê que são as mais sérias aí e que, dependendo de cada empresário, vai ter ela em determinado grau de importância, né? A primeira é o tempo. Então, esse empresário ele trabalha demais para ter um resultado mínimo que ele queira, né? Então, ele se entrega muito, trabalha muito, ele é o que mais trabalha dentro da empresa e, às vezes, é o que menos ganha. Então, administrar o seu tempo de forma de que ele realmente trabalhe em coisas que vão gerar valor para ele, isso é uma primeira limitação que o empresário acaba se colocando. Então, um empresário que poderia estar só atendendo, ele também está fazendo banco, está comprando, está vendendo, sabe? Então, ele quer fazer coisas de baixo valor agregado e também as de alto valor agregado. Consequentemente, o ganho dele é mínimo, né? Então, o gerenciamento do tempo é uma coisa importante. A segunda coisa que você falou são as finanças. Ele conhecer os seus números, né? Então, se você tem um serviço, se você tem um produto, qual é a margem de lucro de cada um deles? Qual é o resultado de que cada um deles está gerando, né? Você ter uma projeção no fluxo de caixa e saber qual é a margem de lucro de cada produto é uma coisa super importante para você saber o que pode vender, né? E saber que tudo que você estiver vendendo vai te gerar lucro, né? Já tive clientes em que tinha 200 produtos e quando a gente foi fazer apuração do que dava lucro e o que não dava, vários produtos davam prejuízo. Isso precisou ser corrigido para que a margem total do negócio viesse à tona. E o terceiro ponto é a liderança propriamente dita, né? Então, o empresário ele tem uma escada, né? Ele começou a empresa sozinho, a empresa começou a crescer, ele começou a contratar gente, né? Só que, eventualmente, ele não teve nenhum aprendizado como ser líder, como liderar aquelas pessoas, como criar sistemas, processos, para que aquela equipe possa desempenhar bem o papel e que ele possa usufruir daquele recurso, né? No final das contas, ele acaba sendo a pessoa que apaga fogo. Apaga o incêndio. Surgiu um problema, ele vai lá e resolve. Surgiu um problema, ele fica resolvendo problema e resolvendo pepino o dia inteiro. E aí, né? Foi para isso que ele montou uma equipe? É para isso que ele tem um negócio? Ou ele queria outra coisa? Ele queria ter uma equipe em que ele pudesse confiar o processo, confiar a entrega, para que ele possa pensar em crescimento, para que ele possa pensar em desenvolvimento da própria equipe, para que ele possa pensar em estratégias de crescimento do negócio, maior lucratividade. Esse é o papel do dono dentro de uma empresa, pensar no crescimento. A entrega é feita pela equipe que ele vai ter. E uma dificuldade que ele vai ter, muitos têm, é desenvolver essa equipe para que ela tenha alto rendimento e trabalhe para o negócio, trabalhe para ele, ao invés de ele ficar trabalhando para a equipe. Senão ele fica, igual você falou, é o eu funcionário.
Uhum. O cara Autoempregado. nunca consegue ter um dia de folga, nunca consegue tirar férias. O cara não. Férias né, funciona, o empresário não vai tirar férias. Mas ele nunca consegue sair do seu negócio, fazer uma viagem, enfim, dar uma desligada naquilo, porque a empresa é dependente dele para abrir as portas. Ele não tem, nesse caso, a gente diz que ele não tem uma empresa. Ele tem um emprego. Ele tem um emprego dele mesmo. Ele é um autoempregado. Tá? A nossa definição de negócio é uma empresa comercialmente rentável que funcione sem ele. Tá? Ou seja, esse negócio está gerando uma renda passiva para ele. Ele vai pensar em crescimento, ele vai pensar em outras oportunidades. Por isso que você vê empresários, né? Lógico, a gente pode pensar em multibilionários, mas não. Você conhece empresários que têm 3, 4, 5 empresas e aproveitam o final de semana e vão viajar. Como é que ele faz isso? Ele conseguiu desenvolver equipes que toquem um negócio para ele. Né? E você precisa de processo, você precisa de sistemas. Não só o processo de entrega, por exemplo, numa casa, numa construtora, fazer a casa. Não é só esse o processo. Mas como é que é o processo de venda? Como é que é o processo de finanças? Todos os processos que tem dentro do negócio, né, para que ele prospere. Eu sei que não tem uma dica de ouro, mas isso que a gente conversou agora é a base de tudo, né? Você começar a pensar em não ser escravo do seu próprio negócio. Uhum. Né? Você acha que essa é a parte mais importante para o empresário começar a pensar? Sem dúvida que esse buscar por isso é a parte mais importante. Ele acreditar, desculpa. Vai passar por tudo, né? Ele acreditar de que, cara, eu quero chegar nisso. O fato dele acreditar e começar a buscar soluções para levar ele a esse caminho, ele vai chegar lá. Se ele achar de que, não, sou eu mesmo, o melhor que tem para fazer esse serviço sou eu, ninguém pode fazer por mim, ele está fadado a tá tudo dependendo dele. Né? Agora, se ele acredita que pode ter uma empresa que possa crescer, que ele contrate gente, que ele consiga treinar e essas pessoas façam o serviço por ele, e ele vai buscar desenvolvimento, aí ele começa a entrar num patamar mais de empresário, que a gente chama, e não de autoempregado, né? E aí você começa a ter ganhos exponenciais, né? Isso, exatamente. Por que a gente consegue conversar com qualquer empresário, em qualquer lugar do mundo, de qualquer negócio? Porque todos os negócios ele tem um chassi. Tá? É como os carros. Muitos carros, você vê, eles são diferentes, mas a carroceria é diferente. Eles estão no chão com 4 rodas. Né? Então, tem um chassi no negócio em que a gente, trabalhando nesse chassi, a gente consegue levantar qualquer negócio. Te dando um exemplo. Né? O que os empresários mais querem na empresa? Primeiro é o lucro, né? Primeiro é o lucro. Para ter mais lucro, o cara precisa ter o quê? São vários fatores, né? Mas ele precisa ter uma equipe primeiro, né? E ter um capital inicial, né? Ter faturamento, né? Então, o lucro vem de onde? Vem do faturamento. Do faturamento vem o quê? Para ele ter mais faturamento, o que ele precisa? Ter mais clientes. Óbvio, né? Óbvio. Então, clientes, faturamento e lucro, né? Esses são resultados de uma equação. Você não tem simplesmente um cliente. Para você ter um cliente, você precisa prospectar esse cliente. Você precisa fazer publicidade, você precisa fazer marketing, né? Então, você precisa fazer prospecção. Mas, ainda assim, você não tem cliente, só tem pessoas que sabem sobre você. Para se tornar um cliente, você precisa converter. Né? Falar com essa pessoa, olha, vem cá, tal, essa é a minha solução, e a pessoa comprar de você. Ali sim você tem um cliente. Né? Então, para você chegar a ter um cliente, tem estratégias de prospecção, estratégias de conversão. E para de cliente ter mais faturamento, o que você pode fazer? Você pode fazer estratégias para que esse cliente compre mais de você cada vez que ele venha comprar, aumentar o teu ticket médio. Assim como você pode ter estratégias, né, para fazer com que ele compre mais vezes de você. Se antes ele vinha toda semana, ele pode vir todo mês, ele pode vir todo dia comprar de você, né? Aumentar a frequência. Se você aumenta a frequência, aumenta o ticket médio,
e aumenta a quantidade de cliente, você aumenta o faturamento dessa empresa. Por último, para fechar, a gente não falou do lucro ainda. O faturamento, mais faturamento, é mais lucro? Se você tem um produto deficitário, não, né? Exatamente. Por isso que você precisa cuidar da margem. Os 5 caminhos da Action em que a gente trabalha com os empresários são esses: prospecção, conversão, ticket médio, quantidade de transações e margem, né? Para que você tenha mais faturamento e garanta que você vai ter mais lucro. É assim que a gente consegue trabalhar com os empresários para que eles façam as empresas crescerem. Muito bem, Alexander. Algum exemplo de empresário que você assim, saiu satisfeito depois de fazer um trabalho ou que ainda está fazendo um trabalho e vê que os resultados foram excelentes? É sempre uma satisfação a cada encontro que a gente faz, a cada sessão que a gente faz, seja em grupo ou individual. A gente sempre tem um feedback no final da sessão muito positivo de que ele vai colocar coisas em prática, né? Tem um caso que eu gosto sempre de falar, que ele emoldura bem o que a gente fala, né? Eu estava conversando com um empresário e na primeira conversa com ele, né, eu sempre pergunto, pô, e aí, o que você quer fazer? Né? O que você quer mudar com relação ao que você tem agora? Ele falou assim, você sabe de uma coisa? Eu queria mudar o lugar onde eu estou. Né? Ele achava que aquele lugar onde a empresa estava não estava adequado para ele, não estava legal para ele. E eu perguntei para ele, pô, que legal, cara, quanto tempo que você quer isso? Ele falou, 12 anos. 12 anos eu quero sair daqui. Falei, cara, e vamos trabalhar junto e colocar isso como uma das metas, né? Você tem um outro lugar, né? Aí ele, vamos. E aí começamos a trabalhar. Essa era uma das metas, de que, qual era a meta? Né? Dali a 12 meses, ele estaria alugando um novo galpão. Ok. E começamos a trabalhar. Trabalhamos em lucratividade, etc. E aí ele começou a criar mais confiança no negócio dele. Ele viu que, cara, tinha uma empresa potente ali. E os lucros começaram a aumentar. 4 meses depois, ele me liga. Né? Ele me liga e fala assim, podemos mudar a meta? Eu falei, depende, o que você quer fazer? Né? Aí ele falou assim, eu quero mudar a meta para comprar um galpão. Opa, melhorou a meta, vamos mudar. Está confiante? Estou confiante. Tal. Continuamos o trabalho e dali a um mês ele me liga também, do nada, e ele fala, cara, fechei negócio. Eu falei, qual? O que você fez? Ele, comprei o terreno para construir o galpão. Falei, cara, parabéns, né? Toda aquela euforia. Quando é que você fechou o negócio? Ele falou, agora. Fechei o negócio agora. Então, isso com 6 meses. Né? Então, dependia só do cara se encorajar, de alguém estar ali mostrando o caminho para ele, que não é assim uma coisa de outro mundo, né? E manter a pessoa focada no negócio. Tem, principalmente nesse ano e meio de pandemia, um dos principais feedbacks que a gente tem recebido, né? Quando a gente fala, eu falo a gente porque são diversos coaches no Brasil e a gente faz muitos eventos em conjunto, e um dos principais feedbacks que a gente tem é de manter o empresário focado. Porque tem muita coisa para tirar o foco do empresário nesse momento. Né? É pandemia, é problema de família, etc, etc. Mas, cara, ok, tem tudo isso, respira. O que você pode fazer com relação a isso? Tem coisas que a gente não controla e não adianta, não está no nosso poder. Mas o que você pode fazer com relação a isso? E aí ele volta a ficar focado. Não, realmente, deixa eu respirar fundo. Vamos fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui? Vamos, eu te acompanho, eu te ajudo. Mas eu não sei fazer. Aí a gente traz conteúdo. Né? Fala para ele, que tal você fazer assim, e assim, e assim? Ele, cara, eu vou fazer assim. E aí ele faz. E aí na semana seguinte, e aí, fez? Fiz. Qual é o próximo passo? Cara, aí ele não para. Ele não para. Aí vai para cima, né? Exatamente. Alexander, obrigado por você ter vindo aqui, aceitar nosso convite, enfrentar esse trânsito, esse friozinho de hoje aqui. E
Manda um recado final aí para o empresário. Pode falar para aquela câmera 3 ali, câmera 1, na verdade, aqui, e dá um recado para o empresário, um recado final aí para esse pós-pandemia aí. O que você está esperando disso? E vamos colocar uma pimentinha aí para cada um que está vendo a gente. Legal. Bom, acredito que nós estamos no momento agora em que a pandemia está passando, a vacinação está avançando, né? A economia vai começar a voltar. Então, pense na sua empresa, o que você vai fazer, né? O que você está fazendo nesse novo cenário. A gente está passando por um cenário agora em vários setores de retomada. Então, quais são as suas ações para evoluir em 2021, para evoluir em 2022, né? Saiba que, se você tiver dúvidas, você pode entrar em contato com a gente vai te ajudar, a gente vai conversar, a trazer estratégias para gerar o faturamento e, principalmente, o lucro que você precisa para fazer a tua empresa crescer, se desenvolver e atingir todos aqueles sonhos que você tinha quando criou a empresa. Esse é o nosso objetivo. Que legal, Alexandre, obrigado por ter vindo. E você que está nos assistindo até agora, se inscreva no nosso canal, dê seu joinha, compartilhe e até a terça que vem. A solução ideal está na Carrera Agrícola. Os profissionais capacitados ajudam você a cuidar de seu jardim, campo ou lavoura. Contamos com uma ampla linha de implementos agrícolas, irrigação, jardinagem e muito mais. Visite nossa loja no Tatuquara. Com mais de 30 anos no mercado, a Plastilist é referência nacional na indústria de produtos de PVC, desde tubos até assentos. Com sede em Fazenda Rio Grande, produzimos com os mais modernos equipamentos e as melhores matérias-primas do mundo. Reformar, decorar ou cuidar da casa, conte sempre com a Nichelle. Grande variedade, as melhores marcas, facilidade de pagamento, entrega rápida e atendimento personalizado. Tudo com a qualidade Nichelle. E você pode parcelar tudo em até 10 vezes sem juros nos cartões. Tudo pra casa, perto da sua casa. Santos Materiais de Construção, a mais completa loja do ramo. O cobertor limpo e cheiroso em até 2 horas com a lavanderia Toque d'Água. Paraná Contábil, mão de obra especializada em consultoria trabalhista, tributária e empresarial. O seu bem-estar vem em primeiro lugar. A Clínica Dr. Mantovani conta com mais de 30 profissionais especializados em diversas áreas. Atende com mais de 10 planos de saúde. Visite a Clínica Dr. Mantovani. Parceria de confiança você encontra na Fazconte Contabilidade. Agora ficou mais rápido e prático pedir comida. Baixe o app Restaurante Padova. Confiança e profissionalismo é aqui. Contabilidade Pelanda. Respeito, ética e compromisso com a vida é na Policlínica Fazenda Rio Grande. Respeito, integridade, excelência e simplicidade para te levar ainda mais longe. Leblon Transporte, servir com excelência a excelência é nosso lema.